Capítulo 117. Kaiji e Priscelis permaneceram na cidade por 3 dias inteiros, ouvindo reclamações, descrevendo a vontade ativa da nova duquesa, antes de seguirem adiante, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, tendo uma visão em primeira mão das terras que sua senhora agora governava. Kaiji começou a brincar com a etiqueta roxa que pendia de sua coleira ao longo do caminho e ficou menos falante a cada hora que viajava para o nordeste na longa rota em forma de anzol de paz em Acomestra. Ainda pensando nisso? Priscelis perguntou, apoiando a mão na coxa de Kaiji. Sim, me desculpe, eu deveria ter dito isso antes, mas nos últimos dias você tem feito um trabalho incrível, Kaiji respondeu enquanto olhava melancolicamente pela janela. Priscelis corou, obrigada, foi maravilhoso. O que aconteceu? Kaiji perguntou sem desviar o olhar do vasto terreno aberto que os levava cada vez mais perto de Comestra. Priscelis se jogou contra o encosto acolchoado do assento da carruagem e abriu os braços. É isso, eu realmente não sei como dizer. Ela coçou a cabeça e mordeu o lábio inferior por um momento antes que a luz se acendesse em seus olhos. Talvez, pense assim, quando a dona nos trouxe para o quarto dela pela primeira vez, em nossas gaiolas, você se lembra de como eu raspei os pés dela, me rebaixei o máximo que pude para que ela soubesse que eu ia me comportar? Priscelis perguntou, e Kaiji só conseguiu assentir silenciosamente. Isso foi fácil para mim, fiz isso a vida toda, mas desde que ganhamos isso? Ela acariciou a etiqueta roxa que usava, nunca mais precisei fazer isso com ninguém. E é muito bom não ter que fazer isso para sobreviver dia após dia. Priscelis deu um sorriso carinhoso para sua amante. Kaiji virou o rosto para longe da janela e em direção à sua companheira. Seus olhos vermelhos sangue estavam focados no rosto da mulher que ela amava e ela perguntou: Priscelis, você sabe o que está descrevendo? Ao ouvir o tom estranho na voz da esposa, Priscelis balançou a cabeça com vários movimentos sutis. Não, o que foi, Kaiji? Liberdade, respondeu Kaiji sucintamente, é liberdade que você está descrevendo. Nua segurava as rédeas do cavalo e o guiava pela terra batida e dura que servia de estradas para Ostlaumo. Finalmente, a relativa primitividade de suas estradas começou a fazer sentido. É viajar, eles fazem tão pouco disso que não vale o tempo e o custo para torná-los melhores do que são. Eles são bons o suficiente. E é só isso que precisam ser. Parte da mente de Nu aplaudia a aplicação prática de recursos limitados, parte dela a ridicularizava como indigna. Eles poderiam simplesmente ter mandado seus escravos fazerem isso. O pensamento lhe ocorreu sem ser convidado assim que se lembrou de todo o trabalho útil que estava sendo feito em toda a sua propriedade. Qualquer momento de reflexão lhe foi roubado quando Sobela removeu o apito e soprou seu grito estridente para as muralhas da cidade. E Nua se pôs de prontidão. Eles seguiram mais devagar, o cavalo abaixo, assumindo um galope lento e constante. Bom garoto, Nu afagou o pescoço do cavalo novamente e manteve as costas retas e os olhos para a frente. Sobela apertou um pouco mais a cintura de Nue, recuando um pouco, olhou a elfa loira, agora de cabelos curtos, de cima a baixo. Ela é jovem, eles vão comê-la só porque Leama nunca pretendeu que ela sobrevivesse a isso. Minha amiga deveria morrer aqui. A visão de seu acompanhante em uma mesa sendo despedaçado ao seu lado, sendo forçada a compartilhar o desespero com o único que a acompanhou até aqui. Não, pensou ela, e passou a sussurrar. Não. O coração de Nua doeu ao compreender. Minha pobre Sobela, a coragem de ninguém dura para sempre, sendo corajosa até agora, bem, é melhor do que qualquer um tinha o direito de pedir a ela. Sem saber o que mais fazer, ela se abaixou e tocou a mão em sua cintura. Vai ficar tudo bem. Ficarei com você o máximo que puder. Não vou te deixar, eu prometo. Eu prometo. A voz de Nu era forte como aço, resoluta. Embora Sobela não pudesse ver seu rosto, o oposto era verdadeiro, e suas palavras, longe de serem reconfortantes, traziam apenas desespero, pois era isso que ela temia que fosse imposto pelo imperador bestial. É a sua vez, Sobela, é a sua vez de protegê-la. A decisão tomou a forma de vontade dentro do seu peito. Nua, você confia em mim? Perguntou Sobela com uma severidade repentina que pegou a elfa da floresta de surpresa. Sobela apertou ainda mais a cintura fina de Nua. Claro, disse Nua sem hesitar.
Eu te valorizo muito mais depois dessas poucas semanas do que você pode imaginar, sabe disso, não é? Insistiu Sobela enquanto os enormes portões começavam a se abrir lentamente, rolando sobre rodas com metade do tamanho do cavalo delas. Grandes homens-leão eram visíveis, dentro da cidade, trombetas soavam para anunciar a chegada do tributo. Nua largou as rédeas como se fossem pedras em brasa e segurou as que estavam presas à sua cintura. As palavras a desafiavam enquanto o inevitável se aproximava. Perdoe-me pelo meu pecado, pela minha fraqueza. Sobela, eu imploro, me desculpe. Se eu fosse mais forte, se eu tivesse mais poder, eu não veria isso acontecer. Perdoe-me, em nome do meu Deus, eu imploro. Nua baixou a cabeça, envergonhada. A trombeta soou além dos muros, e aplausos ecoaram quando a submissão do leste foi manifestada diante da glória do Deus Imperador. Sobela envolveu o corpo de Nua com os braços, puxou-a para trás, virou-lhe a cabeça e beijou-a. Nua a encarou incrédula, vendo apenas pena e um brilho vítreo em seus lindos olhos vermelhos. Não. Não depois de tudo isso. Está aí a minha chance de fazer algo por você. Você não vai fazer isso. Você não vai, mas eu vou fazer isso. Ela soltou Nua e, quando a elfa se levantou e se sentou, a mão de Sobela foi em direção à faca com cabo de osso. Os instintos de combate de Nua fizeram estender a mão e agarrar Sobela pelo pulso. Você confia em mim? Exclamou Sobela no ouvido de Nua. Isso paralisou a assassina, e sua mão relaxou lentamente, permitindo que Sobela tocasse o precioso tesouro. Sobela pegou a faca e envolveu seus dedos finos e macios em torno de sua firmeza. Ela estava respirando com mais dificuldade. Nua percebeu, um hálito quente do tipo que ela não tinha há anos, e talvez nunca mais tivesse. Beijou sua nuca onde seu cabelo agora curto não a bloqueava mais adequadamente. Sobela, o que você está fazendo? Nua sibilou entre dentes. A única coisa que posso fazer, o único presente que me resta. Apenas tenha paciência, Nua, Sobela respondeu com uma voz tranquila que contrastava com sua respiração pesada, que aos poucos começou a se estabilizar e acalmar. Os gritos e as trombetas dos homens-fera autocongratulatórios começaram a diminuir, e um par de guardas homens-leão começou a se aproximar com a arrogância fácil e confiante dos fortes. Eu sou Sobela de Pazem, amada consorte do príncipe Rajin, o Grande. Estou aqui em homenagem ao Deus Imperador dos Tlaumo, para oferecer minha vida à sua fome, no meu ventre que geraria filhotes, e dos meus seios que os amamentariam, ele e seus filhos festejarão. Como foi nos anos anteriores, assim é hoje. Sobela gritou as palavras de modo que elas ecoaram além das muralhas, e novamente, aplausos de presunção ecoaram por toda parte. As palavras poderiam muito bem ter sido ensaiadas por incontáveis horas, mas, até onde Nua podia perceber, elas tinham um ar de prática, dita sem hesitar nem um pouco. Quando os aplausos diminuíram novamente, os homens-leão alcançaram o cavalo e se juntaram a ele, não disseram nada e se moveram em perfeita sincronia. Nua os observou, e ao contrário da maioria dos que vira, estes usavam armaduras mais robustas, couraças que cobriam seus torsos, ombreiras nos ombros e tecido vermelho vivo que pendia da cintura e caía frouxamente na frente e atrás, não usavam crinas, e, por suas cinturas mais finas, e de perto, bustos mais fartos, Nua se corrigiu, mulheres leoas. Sobela agarrou a faca e a colocou por baixo do vestido, de modo que ficasse contra sua barriga. Ao entrarem na cidade, a disciplina de Nua foi o que a impediu de ficar olhando boquiaberta. As ruas de outras cidades eram limpas, mas estas estavam imaculadas. As pirâmides eram grandes o suficiente para que, ao passar por uma delas, ela avistasse um grande palácio logo atrás, mas, o mais notável, eram brancas, não cinzentas como as pedras que compunham muitos dos enormes edifícios. As ruas eram dispostas em um padrão ordenado, semelhante a uma grade, que revelava o intelecto aguçado do fundador do lugar. Por toda a cidade, ela ouvia o som de água corrente, uma curiosidade, de fato, até que passou por um pilar e olhou para cima para ver um sistema de aquedutos. Seus olhos seguiram o caminho e, contra sua vontade, ela ficou impressionada. Isso atravessa toda a cidade, e deve se estender até aquelas montanhas. Eles podem ser brutos, mas brutos estúpidos não são, Nua. Reconheceu, infeliz.
Homens-fera de todos os tipos, incluindo muitos que Nua não reconhecia, caminhavam pela rua. Eu nem sabia que existiam homens-gorila, muito menos homens-jaguatirica, e tantas variedades de homens-pássaros. Todos os cidadãos homens-fera usavam algum tipo de vestimenta, mas cada peça era adornada com insígnias, símbolos, marcas ou ainda mais decorações, tanto que a estima de Nua pela força deles aumentou, enquanto ela se perguntava sarcasticamente: é um milagre que eles não estejam curvados para a frente com o peso que carregam. As paredes eram ricamente decoradas com murais de cenas da natureza, animais em caça e aves de rapina, gramados verdes e campos verdejantes, densas paisagens florestais nas quais se podia ver indícios de predadores escondidos nas sombras, se a pessoa tivesse olho para isso. À frente, trabalhadores atarefados erguiam pedras pesadas e trabalhavam em blocos. O som constante de tink-tink-tink dos cinzés chegava aos seus ouvidos antes que desaparecessem de vista. Ao chegarem a uma via principal, Nua se viu cercada por todos os lados. Enquanto os cidadãos de Tlaumo comemoravam ou zombavam do tributo, havia tantas mandíbulas abertas e fileiras de dentes que o hálito quente dos predadores era um vento único, que soprava levemente seus pelos para trás enquanto cavalgavam. Tantos deles, quanta carne é necessária para sustentar tais seres? Perguntou-se Nua quando pararam em um cruzamento para deixar vários golems passarem por ela. Ela esticou o pescoço para olhar para eles. O chão tremia sob seus pés redondos e pesados, seus braços grossos e redondos terminavam em dedos quase tão grossos quanto os dela. Quando os golems se foram, elas avançaram novamente, e pouco tempo depois dos aplausos de muitos do povo Tlaumo, dos jovens aplaudindo que não sabiam pelo que estavam aplaudindo, e dos velhos aplaudindo, que conheciam apenas a vitória, ela aprendeu o segredo da pirâmide branca. A verdade horrível e distorcida. Eles faziam isso com ossos, dezenas de milhares, centenas de milhares de ossos de suas vítimas. Nua foi a primeira da dupla a perceber, nem meus antigos mestres jamais conceberam algo assim. O pensamento a percorreu, e então ela entendeu por que sob ela havia pegado sua faca. Ela acha que eu vou atacá-los. Nua cerrou os dentes, um ódio antigo e amargo pelos humanos que transformaram sua raça de escravas em alimento surgiu. Seus dedos se contraíram com o desejo de violência, seu olhar era impossível de esconder, indesejável ainda por cima. Ao contornarem a pirâmide, ela viu uma escadaria larga e alta que levava ao topo, de onde se podia avistar toda a cidade. O sol passava por cima dela e, da escadaria larga e saliente, projetava a sombra na forma de uma serpente com uma boca aberta de osso. Erguendo-se do topo, os ossos haviam sido misturados uns aos outros quando empilhados, de modo que cada centímetro do esqueleto se entrelaçava, e crânios de todas as raças não-fera olhavam para fora com órbitas oculares vazias. Quantos ossos haviam sido compactados e quebrados apenas para serem substituídos por mais ossos de mais vítimas para tornar a estrutura estável? Nua não queria adivinhar. Sob ela abaixou a cabeça. De todos os lugares de descanso final, este? Não. Sussurrou Nua por cima do ombro, não o seu último, apenas um temporário. Um dia antes do que você imagina, eu voltarei, ficarei aqui, com os filhos do terror, e derrubarei este edifício, encontrarei seu corpo e o depositarei em um lugar tranquilo, algum lugar que você amou em vida, eu prometo. Disse Nua, acariciando a mão trêmula e roxa da cortesã elfa demoníaca. Elas colocaram a pirâmide às suas costas e se aproximaram do palácio do Deus Imperador. Elas passaram por pontes largas e altas que se arqueavam sobre águas límpidas e fluidas. A cavalo, Nua podia contemplar o rio caudaloso e avistar cardumes de peixes, grandes o suficiente para alimentar famílias inteiras. Enquanto observava, uma fera enorme com uma barbatana afiada emergiu da superfície, desceu e abocanhou uma série de peixes, cada um do tamanho de uma criança prestes a se tornar adulta, e então continuou nadando enquanto os sobreviventes se dispersavam para as profundezas. Cada um claramente feliz apenas por não ter sido ele quem foi devorado pela fera indiferente. O palácio do Deus Imperador era tão amplo quanto a arena onde ela havia matado o Homem-Leão Dourado, com torres tão grandes quanto pequenas casas, e que por sua vez se projetavam para o céu, maiores do que qualquer estrutura humana que Nua pudesse nomear, e quase tão altas quanto qualquer arquitetura élfica.
Tinha um grande núcleo central que se elevava até uma imponente cúpula no centro, e longas escadas que levavam a um grande arco aberto. Nua desmontou do cavalo na base da escada, ajudou Sobela na cintura como antes, mas segurou sua mão durante todo o caminho. Ela sentiu o elfo-demônio agarrar-se a ela com toda a força, segurando uma mão sobre seu estômago enquanto as mulheres leoas a seguiam. O pátio além do arco era um rico jardim de plantas e árvores verdes, evidência, no mínimo, do apreço dos Tlaumok pela natureza. Estranho ter isso em comum com eles. Nua bufou ao chegarem à entrada, uma porta dupla retangular, exceto pelo arco no quarto superior. Ela se abriu quando elas entraram, e se encontraram em um salão repleto de estátuas que Nua imediatamente reconheceu serem obras de tremendo talento e péssimo gosto. As figuras eram grotescas imitações de humanos, elfos, anões, orcs, goblins, ogros, traços feios e distorcidos, como narizes grandes que ocupavam a maior parte do rosto, costas curvadas, expressões coniventes e mesquinhas, olhos cheios de terror e encolhidos sob uma majestosa e nobre figura de um homem-fera com um pé nas costas de suas presas, segurando-as. Os muréus continham cenas de violência torturante, com as raças que eles caçavam curvadas em submissão, dedos arrancados e pingando sangue, e apelos por misericórdia evidentes nos lábios daqueles que se ajoelhavam em subserviência. Tudo conspirava para enobrecer os homens-fera e denegrir as raças além da fronteira. A fúria de Nua começara a diminuir, ou pelo menos a diminuir. Eles são inseguros em seu poder. Apesar de todo o seu chafurdo em sangue e dor, eles são inseguros. Ninguém confiante precisaria de tais demonstrações absurdas ao seu redor o tempo todo. Mesmo que a intenção fosse aterrorizar os tributos visitantes, era inútil, dado tudo o que já havia sido cheirado, ouvido, visto e feito. Essa compreensão levou o coração de Nua à sua tranquilidade mais comum assim que chegaram à última sala nas profundezas do grande palácio. Para sua surpresa, havia apenas 3 figuras presentes, um ligre branco, facilmente 2 vezes mais largo e 1/3 mais alto do que o campeão que Nua havia derrotado. Estava sentado em um trono de pedra, uma capa vermelha pendia de uma corrente dourada em seu pescoço, e garras grossas estalavam no braço de pedra. À sua esquerda e direita estavam seus filhos, 2 jovens do sexo masculino de tamanho impressionante, mas obviamente ainda jovens. Quando elas entraram, as leoas que as acompanhavam recuaram e fecharam a porta atrás deles, deixando-as sozinhas. Sobela se aproximou e se prostrou. Apresento-me a você, na esperança de que minha vida traga paz entre nossos povos por mais um ano. Nua se conteve, com as mãos cruzadas atrás do corpo, afastadas na largura dos ombros, simplesmente esperando. E isso? Ele perguntou, gesticulando para Nua. Minha escolta, para garantir minha chegada em segurança, Deus Imperador dos Homens-Fera, Sobela disse suavemente, aquela que permanecerá comigo, para testemunhar minha morte. Entendo. O Ligeiro olhou para os dois e lambeu sua mandíbula peluda. Ah, uma coisa, grande Deus Imperador, Sobela disse com serena dignidade em suas palavras pacientes, eu sei que é comum você consumir toda ou parte de uma escolta, simplesmente porque pode, mas desta vez, eu imploro que ceda. 3 pares de olhos se franziram. Por quê, carne? Nua esperou pacientemente, preparando-se para lutar e observando a área ao redor que ela poderia usar em seu benefício. Porque, Deus Imperador, se recusar, sua cerimônia será arruinada, Sobela respondeu, e antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, sacou a faca de Nua de debaixo da blusa e a colocou em sua própria garganta. Cada um dos 3 homens-fera pareceu brevemente confuso sobre o que fazer quando o tributo se tornasse refém. Dê à minha escolta o presente da vida. E eu lhe darei minha morte gloriosa. Recuse, e encontre seu poder contaminado em sua própria sala do trono. Ela encostou o fio serrilhado na garganta, segurando com tanta força que uma gota de sangue escorreu do corpo para escorrer pela lâmina. Ela segurou o cabo com as 2 mãos e encarou seus olhares famintos com desafio. Sua resposta, Deus Imperador. Preciso dela rapidamente, ou vou estragar tudo. Sobela respondeu ao olhar silencioso e deslizou a curva da lâmina contra a garganta, pronta para derramar sua vida sem hesitação.